Bom dia, turma. Tudo bem? Hoje nós vamos ter aula de matemática e aula de história. Na nossa aula de matemática, vocês irão abrir o livro de vocês na página 158. Charlene deixou algumas páginas para trás, depois a gente vai voltar fazendo, tá bom? Na página 158, nós iremos aprender sobre tabelas. Nas provinhas de vocês, nas atividades impressas e nas revisões, Charlene sempre está colocando no início das provinhas de matemática uma tabela ou um gráfico. Vamos lá, pega o livrinho de vocês e acompanha com tia. Observe as tabelas abaixo. No livro de vocês aqui, nós temos dois tipos de tabelas. Nós temos o calendário, que é uma tabela que indica os dias, os meses e o ano. E nós temos essa outra tabela aqui, que é a de costume, tia colocar nas provinhas de vocês. Em todas elas, temos diferentes tipos de informação. Então, as tabelas, elas são diferentes, porque cada uma vem com uma informação. Por exemplo, eu posso fazer uma tabela de preço, uma tabela para me saber os dias e os meses do ano, uma tabela para me fazer uma lista de compra. Então, as tabelas, elas são diferentes uma das outras. Cada uma vem com uma informação. Página 159. Assim como os gráficos, as tabelas possuem título, subtítulo, cabeçalho, coluna e linha. O que é o título de uma tabela? Observe no livrinho de vocês. O título da tabela é o que vem acima da tabela. Aquela tabela vai falar sobre o quê? Qual é a informação que essa tabela traz? Então, é o título. O subtítulo, ele vem bem mais explicado. Nem todas as tabelas têm título e subtítulo. Na maioria das vezes, quando tia coloca na provinha de vocês, tia já coloca o anúncio acima da tabela. Aí, naquele anúncio ali, tia vem explicando sobre o que aquela tabela vai estar falando. Nós temos as colunas. As colunas são isso aqui, ó. Nessa tabela nós temos 1, 2, 3 colunas. Nessa coluna vem formando a região, estado e o Distrito Federal. E temos as linhas. As linhas são esses quadrinhos aqui, ó. São as quantidades de linhas que vem em cada tabela, certo? Vocês irão responder a atividade do livrinho de matemática de vocês, da página 160, 161, 162 e 163, tá bom? Terminando de responder, tira foto e manda pra tia. Qualquer dúvida é só perguntar. Vamos para a nossa aulinha de história. Na nossa aula de história, nós iremos aprender sobre o tempo e a história e a contagem do tempo. Abram o livro de vocês de história na página 110. O tempo é um dos aspectos fundamentais para a compreensão da história. Assim, palavras como sempre, hoje, nunca, jamais, depois, agora, quando, ainda, amanhã, antes, durante, ao mesmo tempo e ontem. Todas essas palavrinhas são usadas para medir o tempo. Por exemplo, o que está acontecendo hoje é o tempo presente. O que Tia Lene está fazendo agora? Tia Lene está explicando o conteúdo. Então, isso está o quê? Medindo o tempo. Amanhã, o que Tia Lene vai fazer amanhã? Então, indica o tempo futuro, que ainda vai acontecer, o que Tia Lene vai fazer amanhã. O que Tia Lene fez ontem indica o tempo passado. E todas essas palavrinhas que Tia Lene acabou de falar aqui para vocês são usadas para indicar a medida do tempo. Sempre, hoje, jamais, nunca, ainda, antes, depois. Todas essas palavrinhas é o que? Medida de tempo. O tempo é medido pelos relógios e instrumentos de contagem em ordem linear e pode indicar horas, dias, meses
e anos. Como te explicou, que dia as aulas irão voltar? Isso indica que o tempo, que dia? Ano passado tivemos aulas presenciais durante o ano todo. Então, ano passado indica o tempo passado, é o que já aconteceu. Hoje eu vou ter aula de matemática e história. O tempo presente, o que vai acontecer hoje. Vocês vão responder a atividade da página 111, 112 e 113. Na página 114, nós temos contagem do tempo. Como é que a gente faz a contagem do tempo? A contagem do tempo é feita em diversas unidades de medida, como o ano, o mês, semana, dia, hora, minuto e segundo. Observe bem. Ano que nós estamos. Qual é o ano que nós estamos? 2020. Então, indica o tempo, o ano em que nós estamos. O mês. Qual é o mês que nós estamos? Outubro. Também indica o tempo. Semanas. Quais são os dias da semana? Hoje é que dia? Hoje é terça-feira. Também está indicando o tempo. Horas. Que horas é essa? Quantos minutos e quantos segundos? Tudo isso, todas essas unidades de medida são usadas para medir o tempo. Por que medir o tempo? Para a gente não ficar perdido. O que eu vou fazer agora? Que horas é que eu tenho que pegar o ônibus? Que horas eu tenho que ir ao dentista? Qual o horário que eu tenho que tomar café? O horário que eu tenho que dormir? Quando eu vou completar ano? Quando eu vou na casa da vovó? Quando eu vou ver meu coleguinha? Isso tudo indica o quê? Tempo. O tempo é necessário para a história, porque é por meio dele que se determina a ordem dos acontecimentos. Foi o que Tia acabou de falar. O tempo, ele determina a ordem dos acontecimentos. Você tem que ter noção. Você vai acordar, escovar os dentes, tomar café e estudar. Então, esse tempo aí é uma ordem. Você tem que colocar tudo em ordem, no tempo certo. Deixa eu perder. Os seres humanos já propuseram diversas formas de contagem do tempo por meio de diversos tipos de relógio. Crepíscida, ampulheta, solar, manual, digital ou automático. Então, hoje nós medimos o tempo com o quê? Com o relógio. Nós também podemos medir o tempo, olhar a hora no celular, no computador. Está bem mais prático. Antigamente, quando não tinha o relógio, os seres humanos eles usavam outras formas, outros objetos para medir o tempo. A crepíscida é um tipo de relógio que funciona com água. Hoje em dia não usamos mais, mas antigamente esse relógio ele era utilizado para medir o tempo e era usado com água. Por exemplo, colocava água, aí de acordo com o nível da água, as pessoas sabiam que hora era aquela. Tinha também a ampulheta, que é um tipo de relógio que funciona com areia. Colocava areia, de acordo com o nível da areia, sabia que horas era aquela, determinava o tempo. E o solar é um tipo de relógio que funciona pela sombra que o sol faz. De acordo com a sombra do sol, eles iam sabendo o horário. Hoje em dia, não é mais utilizado esse tipo de medida de tempo, esses instrumentos para medir o tempo. É usado o quê? O relógio manual, que funciona com a corda. Hoje é muito difícil, mas ainda existem pessoas que têm aquele reloginho de corda para medir o tempo. O automático, que é o mais utilizado hoje, que é esse relógio aqui, ó, é o relógio automático. No relógio, nós temos 3 ponteiros. Esse ponteiro vermelho aqui, que ele não para, vocês observam aí, ó, ele roda sem parar, ele indica os segundos. Esse ponteiro menor, estão observando aí, indica a hora. E o ponteiro maior é que indica o minuto.
Isso aqui, o relógio é usado para medir a hora, para nós sabermos a hora. Além do relógio, nós temos o quê? O calendário. Para que serve o calendário, Tia Aline? O calendário serve para medir o quê? O ano, o mês, a semana e o dia. Para nós sabermos em que ano nós estamos, qual é o mês que estamos, qual é o dia que estamos e qual a data que estamos. Então, nós usamos o quê? O calendário, que também é um instrumento usado para medir o tempo. Vocês vão responder a atividade da página 115, 116, 117 e 118. Na página 118, observe aqui para vocês verem que tem um calendário, que também é um instrumento de medida de tempo, tá bom? Terminando de responder, tira a foto e manda para a Tia Aline. Qualquer dúvida é só chamar. Beijos e até a próxima aula.